E aí galera, beleza? Aqui é Jack Leão. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ondulatória, mais especificamente da parte de ondas, certo? É um assunto aí que é do segundo ano que a gente vai utilizar e cai bastante no Enem. É o segundo assunto que mais cai no Enem. Falando sobre ondas, tá? O que são ondas, né? A gente costuma muito associar a questão da onda do mar, a onda da praia ali, aquelas marolas e tal. Mas o que realmente são as ondas, como elas são classificadas e finalmente como a gente vai determinar algumas ondas. Esse é o objeto da aula de hoje, beleza? Então, vamos lá para começar. Primeiro, o que são ondas, né? A gente vai ter que definir aqui os primeiros conceitos de ondulatória. Mas e aí, o que são as ondas? As ondas, na verdade, elas são perturbações que ocorrem em qualquer meio de propagação, pode ser sólido, líquido, gasoso ou até mesmo no vácuo, certo? Então, essa perturbação, ela vai conseguir transmitir energia de um ponto A até um ponto B. É bem interessante porque, na verdade, nosso cotidiano utiliza muito essa propagação de ondas, ou seja, você está usando a internet, provavelmente você está aí utilizando um Wi-Fi no seu celular. E isso é uma onda de comunicação, beleza? Então você consegue obter a energia, seu celular consegue capturar essa energia, mas não é necessário que nenhuma molécula saia de lá do emissor, né, da informação, até chegar no seu celular. Então isso é uma onda, beleza? Então a matéria vai oscilar, né, ela recebe esse pulso aí, ela oscila, e quando ela retorna para a posição inicial, só que aí a energia ela vai se propagando. Para vocês entenderem melhor. Então, a gente vai ter que classificar essas ondas. Existem três formas de classificar as ondas, certo? Pela propagação, pela vibração ou pela natureza. Então vamos lá, partindo primeiro pela direção de propagação. Quanto à direção de propagação, ela pode percorrer em uma direção, duas direções ou três direções. Se ela percorrer em uma direção, a gente chama isso de unidimensional, certo? Ou bidimensional se ela percorrer em duas direções. Tridimensional se ela percorrer em três direções. Tá, como é que vai funcionar bem isso? Eu vou mostrar um simulador para vocês rapidinho sobre como funciona essa aplicação. Olha só, a gente tem aqui, vou colocar uma gota de água e a visão superior dessa gota de água, tá? Ela vai ficar jogando ondas aqui. O que acontece é que a gente consegue visualizar que ela cresce tanto no eixo de Y quanto no eixo de X. Se a gente olhar lateral, colocar assim lateral, fica mais fácil da gente observar, por exemplo, que ela oscila, certo? Mas a propagação é apenas em uma direção. Essa uma direção, olhando por esse referencial, a gente vai chamá-la de uma onda unidimensional. Só que olhando aqui de cima, né, mudando o referencial, a gente percebe que ela cresce nos dois eixos. Então a gente diz que ela é uma onda bidimensional. Beleza? Eu posso mudar isso daqui, eu posso colocar o som, por exemplo. Então eu vou mostrar para vocês aqui as partículas do som. Então pode olhar aqui, partes vermelhas, certo? As moléculas vermelhas que servem para facilitar a sua visualização. Então quando eu tenho um som, vejam que elas vão oscilar, certo? Ela está oscilando aí e o que acontece? Tanto faz eu mudar o referencial. Ela pode ser tanto a visão superior, que é essa que eu tenho aqui, quanto a visão lateral. Essa visão lateral e superior, ela então está crescendo em todas as direções. A gente chama isso de uma onda tridimensional. Então, essa é a classificação por direção de propagação. Agora vamos mudar um pouquinho. Vamos para a vibração, quanto à direção da vibração. Já as ondas transversais, elas vão oscilar num sentido, enquanto a onda vai se propagar num eixo perpendicular. Então, eu volto aqui para esse simulador para que vocês percebam, por exemplo, que a água ela vai oscilar para cima e para baixo, porém a propagação da onda é no eixo de X. A vibração ela vai ocorrer no eixo de Y e a propagação no eixo de X. O que é que acontece? Isso então é chamado de uma onda transversal. Beleza? Já uma onda sonora, vocês podem olhar aí novamente essas bolinhas vermelhas, elas vão na mesma direção da propagação da onda. Ou seja, essas bolinhas aqui mais no centro, por exemplo, elas ficam para esquerda, direita no máximo, mas aí a propagação delas é no mesmo eixo. E isso a gente chama de uma onda longitudinal. Então já posso deixar aqui claro para vocês que o som, por exemplo, é uma onda longitudinal. Já a luz, por exemplo, ela vai ser uma onda transversal.
beleza? Se a gente olhar aqui, ó, nesse caso, ela também é uma onda tridimensional, né, nesse nosso exemplo aqui, e ela é uma onda sempre transversal. Ela vai estar oscilando numa direção e a propagação vai ser em outra. Beleza? A gente pode colocar aqui até algumas telinhas aqui para poder visualizar melhor, mas toda onda eletromagnética ela vai ser transversal. Beleza? E quanto à natureza da onda, a gente então vai ter mais dois tipos quanto à natureza da onda. Ela pode ser ou mecânica ou eletromagnética. Essas daqui são bem simples da gente entender, porque a mecânica ela precisa de um meio material para se propagar. Por exemplo, o som ele precisa de matéria para conseguir se propagar, seja ele gás, nosso meio, né? Ou sólido ou líquido, ele precisa de matéria porque uma molécula acaba empurrando a outra. Então, por isso que ela é chamada de energia mecânica, porque isso, na verdade, é o movimento de uma molécula agindo sobre outra. E esse movimento da molécula agindo sobre outra é que consegue transmitir a energia. Então, ondas mecânicas precisam de um material para poder se propagar. Já as eletromagnéticas, elas não precisam desse material para poder se propagar. A exemplo, a luz. A luz ela se propaga no vácuo. Ah, mas a luz também se propaga no gás. Exatamente. Só que ela não se propaga somente no ar. Ela também se propaga no vácuo. Esse é o grande diferencial. A onda mecânica, de forma alguma, se propaga no vácuo. A eletromagnética, sim. Aqui a gente tem umas características bem interessantes, porque as ondas eletromagnéticas, elas sempre serão ondas transversais. E nessas ondas eletromagnéticas, a gente tem uma coisa chamada de espectro eletromagnético, que eu vou mostrar em outro momento para vocês. E no vácuo, tem outra característica bem interessante, no vácuo, toda onda eletromagnética, ela tem a mesma velocidade da luz, porque a luz é uma onda eletromagnética, que é aquele Czinho igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. O que a gente consegue fazer aproximadamente aí de 300 mil quilômetros a cada segundo. Beleza? Então vamos dar continuidade aqui, para poder mostrar para vocês mais umas coisinhas bem interessantes. Os elementos. Beleza, os elementos de uma onda. Então, vamos cá. Eu tenho vários elementos da onda. Então, posição de equilíbrio, amplitude, comprimento de onda, crista, vale. Mas para poder ficar mais fácil, eu vou mostrar a vocês isso aqui no nosso simulador do FET, certo? E olha só, eu tenho aqui uma onda não, eu tenho aqui uma corda super esticada, vou colocar aqui extremidade sem fim, certo? Ela está super esticada, a tensão está alta, e ele vai rolar em slow motion para a gente conseguir enxergar isso daqui. Tá, esse ponto aqui, sem que nenhuma força atue, a gente chama de ponto de equilíbrio. Veja que tem, na verdade, aqui bolinhas verdes, que é para a gente conseguir visualizar melhor, por exemplo, as moléculas. Fixe o olhar em um dessas bolinhas verdes. Vocês vão perceber que à medida com que ele oscila, eu estou gerando um pulso aí, olha só. Deixa eu até diminuir aqui a perda de energia para ele ser um sistema conservativo perfeito. Pronto. Então, veja que se você escolheu qualquer pedaço verdinho aí, você vai ter que ele só vai para cima e para baixo. Isso significa, na verdade, a oscilação. A matéria vai, mas ela volta para a posição de equilíbrio dela. E veja que a energia passa. Você consegue observar que a onda, por exemplo, está indo aqui para a direita. Beleza? Tá, e os elementos que eu falei antes? Tá vendo essa linha aqui tracejada? Esse é o que a gente chama de ponto de equilíbrio, ou seja, é o ponto central, quando nenhuma força, nenhuma energia estava atuando sobre a nossa corda aí, que foi usado como exemplo. O segundo ponto importante, a amplitude. Eu vou parar aqui esse nosso exemplo, e olha só, a amplitude. A amplitude nada mais é do que a distância, certo? Vertical, nesse caso vertical, do ponto, deixa eu tirar essa régua daqui, assim, pronto. A distância vertical da parte do equilíbrio até a parte mais alta. A gente tem aqui que a amplitude de 0,75. Eu posso colocar aqui para medir, olha só, mas ó, 0,75 centímetros, como está mostrado no simulador aqui, ok? Então, essa é o que a gente chama de amplitude. Algumas questões vêm falando sobre uma distância do mínimo e do máximo, né? Então, gente, se ele está 0,75 para cima, ele também vai estar 0,75 para baixo. Beleza? Vou botar até aqui, ó, para a gente conseguir visualizar melhor. Tá.
Então, isso aí é chamado de amplitude, a distância do ponto mais alto ou ponto mais baixo dessa onda transversal para o ponto de equilíbrio. Não confunda a distância do mínimo para o máximo. E esses mínimos e máximos que eu estou falando aqui, eles têm um nomezinho. Então, quando ele está lá em cima, o máximo dessa onda, a gente chama isso de crista da onda. Agora, quando ele está na parte baixa, né, essa parte aqui, a menor, né, a mínima, então isso se chama de vale, certo? Então, a crista da onda e o vale da onda. Então, olha só. Uma outra observação, e eu vou tirar essa régua daqui, é justamente o comprimento da onda. O comprimento da onda é a distância entre duas cristas, ou a distância entre dois vales, ou a distância entre dois pontos que necessariamente se repitam. A verdade é que tem que ser dois pontos que se repitam, não é necessariamente que seja somente crista, somente vale. Às vezes nas questões eles nem vêm colocando as duas cristas ou os dois vales, eles simplesmente colocam um dos dois e aí você tem que se virar. Então, a distância para o ponto onde ele se repete, eu posso pegar sim, dois pontos máximos ou pontos mínimos. Eu vou pegar aqui, por exemplo, ponto de equilíbrio, olha só. Aqui, dá para perceber, ó, que, por exemplo, aqui está no ponto de equilíbrio. Onde é que eu vou ter novamente um ponto de equilíbrio? Olha só, uma crista está aqui, uma crista, agora ele veio um vale e ele se repete aqui. Ó, ele está aproximadamente com 4,2 aqui. 4,2 centímetros. Então, esse é nosso comprimento de onda. E independente da corda da parada, se eu botar aqui em outra situação e for tentar medir novamente, vocês vão ver que vai dar os mesmos 4,2, certo? Com o comprimento de onda aí. Outro elemento importante, o período, ou seja, o tempo que ele leva para gerar uma oscilação completa. Então, vamos tentar fazer aqui uma coisinha rápida. Pronto, vou dar um play, tá pausado, e vou fechar uma oscilação completa com ele. Olha só, baixou, e aí eu vou de novo aqui, fechar uma oscilação completa. Aqui. Aqui, acredito eu. Então, olha só, ele deu essa oscilação completa, a onda passou, ela repetiu, veja que eu peguei justamente a parte subida e descida, e ele deu 0,66 segundos. Então, isso é chamado de período. A gente já tinha como fazer o período por conta da frequência que está aqui como 1,50, beleza? Então, olha só. Então, já falamos o que é posição de equilíbrio, o que é amplitude, o que é comprimento de onda, as cristas e vales. Beleza aí? Então, vamos adiantando aqui um pouquinho e falar sobre período e frequência. Isso é um assunto que é interessante você revisar lá no movimento circular uniforme, porque ele já deve ter sido abordado pelo professor de física de vocês. Beleza? Então, mas vamos lembrar aqui o que é o período. Gente, período é unidade de tempo. A gente está falando de tempo. É o tempo necessário para você ocorrer uma repetição, uma oscilação, uma volta completa, ou seja, o tempo que você precisa para poder repetir determinada ação. Se for o planeta girando, então é o tempo necessário para ele fechar esse giro completo, né? A rotação, uma translação, mas é o tempo necessário para que a gente repita o movimento. No caso da onda, é o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda ele não passa. Então, quando passou o comprimento de onda de um ponto a outro, a gente tem o tempo necessário aí para esse período que eu acabei de medir junto com vocês. Beleza? Já a frequência é o inverso do período e ela vai indicar quantas oscilações vai ocorrer em determinado intervalo de tempo. Então pode ser por segundo, pode ser por minuto, pode ser por hora, certo? Os músicos mesmos costumam muito medir o tempo das músicas por BPM, que significam batidas por minuto. Então você tem uma música que toca a 100 BPMs, ela significa que ela vai executar 100 batidas a cada 1 minuto. Beleza? Só que no sistema internacional a gente utiliza a oscilação por segundo, ou utilizamos ainda mais o termo Hertz, esse Hz aí, certo? Que significa oscilação por segundo. Basicamente isso. Se você tem então 20 Hz, são 20 oscilações por segundo. Que é uma coisa bem interessante, se você gosta de ouvir rádio, você vai perceber que as estações de rádio elas são mapeadas pela frequência. Por exemplo, em Sergipe, a gente tem a 93,5 MHz. Isso, na verdade, é a quantidade de oscilações que as cargas elétricas dentro da antena possuem, 93,5 milhões
de oscilações a cada 1 segundo, para que você consiga utilizar aquela estação de rádio. Então, você sincroniza, na verdade, e aí obtém aquela determinada informação. Nesse caso, a energia que estava sendo proveniente da estação de rádio. Então, se você gosta de rádio, você vai identificar isso facilmente. Mas as televisões também utilizam isso, os celulares também utilizam isso. A diferença é que a gente não utiliza mais a nomenclatura de megahertz dele. A gente sabe que a frequência ela é o inverso do período. Logo, pela equação, eu coloquei aqui embaixo, a equação ela é 1 dividido pelo período. E assim, inversamente também, o t, período, é igual a 1 sobre a frequência. Beleza? Vamos lá. Para terminar, a gente falando aqui sobre as ondas, a gente vai para a equação fundamental da ondulatória. Gente, toda ondulatória vai ser bem estudada, é uma das equações que mais cai no Enem, tá? É essa velocidade, esse V aí, certo? É igual a lambda, que significa o comprimento da onda, é a distância, né, com que a onda ela se repete, a gente já mediu isso antes, vezes a frequência da onda. A gente poderia usar o período? Sim, pode usar o período. É só colocar V igual a lambda dividido pelo período, porque um é inverso do outro. Por isso que eu coloquei o slide anterior para isso. Beleza? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos aí para tirar as dúvidas. Um abraço.